Agora chegou a hora do nosso bate-papo sobre política e entre os assuntos, o mais recente pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em relação à reforma da Previdência e a redução da pena do ex-presidente Lula. Danilo Cacheta chega com pão de queijo e café, porque a gente precisa disso para falar de política, né, Danilo? Com certeza, Mônica. Bom dia para você, bom dia a todos. Então, o que você traz de mais novo? Porque a semana não terminou ainda e a gente tem um fato novo aí envolvendo o presidente. Sim, na verdade, um fato que surpreendeu a todos ontem, e a gente ainda não sabe o teor de verdade, toda a verdade que tem nisso, mas é um vídeo institucional de marketing que estava sendo divulgado aí pela imprensa, encomendado pelo Banco do Brasil, que o presidente Bolsonaro não gostou desse vídeo, pediu que fosse retirado do ar e na quarta-feira, inclusive, o diretor de marketing do Banco do Brasil foi demitido do cargo. O vídeo, segundo as informações de todos os jornais nacionais de hoje, ele mostra várias pessoas negras, tatuadas, enfim, estereótipos, e o presidente não teria gostado desse tipo de situação. Por isso, pediu que o vídeo, que a gente está vendo aí, fosse retirado do ar. É uma campanha institucional do Banco do Brasil, mostrando a diversidade ideológica, etc. e tal. O presidente não gostou, demitiu o diretor de marketing e agora exigiu que todos os vídeos, inclusive das estatais, antes de serem divulgados, eles passem primeiro pelo crivo da Secretaria Especial de Comunicação Social do Palácio do Planalto, que isso não acontecia quando era uma situação mercadológica, como essa daí. Então, é a mais recente polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o vídeo do Banco do Brasil. Agora eu me lembrei desse vídeo, eu vi. Acho que todos nós vimos esse vídeo. Ele está sendo veiculado com exaustão. Ele já tem 2 semanas, na verdade, Exatamente, que ele está sendo veiculado. O presidente ficou sabendo disso nessa semana, foi quando tomou todas essas medidas. Viu? Ainda vai ter mais pano para a manga? Não sei qual é a situação que vai se dar agora, se o presidente vem a público, normalmente ele se manifesta pelo Twitter, né, para falar sobre esse assunto, mas é no mínimo estranho a conduta de um presidente da República numa situação como essa, né? Apesar de todo mundo já conhecer o posicionamento dele e os pensamentos que ele tem sobre questões como essa, de negros, homossexuais, etc. e tal. Mas que é estranho, né? É estranho, Enquanto você toma o seu cafezinho, tem mais questões, né? O Danilo sempre preocupado em trazer para você um balanço, digamos, do cenário político no Brasil durante a semana. A gente tem um outro pronunciamento também, inclusive com vídeo do presidente Jair Bolsonaro em relação à reforma da Previdência, né? Sim, Mônica, porque nesta semana nós tivemos a aprovação da admissibilidade da tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, né? A Comissão de Constituição e Justiça votou o relatório o parecer do relator, Marcelo Freitas, e agora autorizou que a reforma de fato dê prosseguimento à tramitação dela no Congresso Nacional. Logo que isso aconteceu, no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão à noite, em horário nobre. Foi um pronunciamento de aproximadamente 1 minuto e meio, um texto que já foi preparado pela equipe dele, ele leu esse texto na TV. E, entre outras coisas, ele, claro, destacou a importância da reforma da Previdência, que é a principal pauta do governo, se não a única até agora. E ele tem batido muito na tecla de manter, pelo menos, uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. O cálculo inicial do Ministério da Economia é que a proposta da reforma da Previdência vai economizar até 1 trilhão de reais em 10 anos, mas por conta de alguma gordura que eventualmente vai ter que ser queimada agora durante as discussões no parlamento, o presidente já está trabalhando aí com a margem de 800 bilhões. Ele aproveitou esse vídeo, inclusive, para agradecer o empenho do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na ajuda ali da articulação política para aprovação na CCJ. E agora, essa semana já mesmo, o presidente Rodrigo Maia instalou a comissão especial que vai analisar o mérito da reforma da Previdência. Esse é o segundo passo, talvez ali é que a discussão vai ficar mais acalorada. Ontem, inclusive, já foram escolhidos o presidente e o relator dessa comissão. Quer dizer, o processo está bem avançado exatamente porque a própria Câmara, o próprio presidente da Câmara quer que a reforma da Previdência seja votada e aprovada. E isso facilita muito a vida do governo. Antes de saber quando, se você tem uma previsão de quando que isso pode acontecer, tem um vídeo, não tem, do presidente? No pronunciamento dele? O presidente Jair Bolsonaro falou, né, em rede nacional de televisão. Acho que a gente separou o vídeo. Separamos, vamos lá. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a constitucionalidade da proposta que cria a nova Previdência. Agradeço o empenho e o trabalho da maioria dos integrantes da comissão
e também o comprometimento do presidente Rodrigo Maia. A proposta segue agora para a comissão especial, onde os deputados vão discutir os detalhes do projeto. O governo continua a contar com o espírito patriótico dos parlamentares para a aprovação da nova Previdência, nessa segunda etapa e também, posteriormente, no plenário da Câmara dos Deputados. É muito importante lembrar que, se nada for feito, o país não terá recursos para garantir uma aposentadoria para todos. Parte do vídeo. O vídeo tem 1 minuto e meio, então é o que a gente falou, ele volta muito para a questão do parlamento, a importância dos parlamentares nisso. E até foi, de certa forma, criticado, Mônica, porque normalmente o presidente da República usa esse instrumento, que é a cadeia nacional de rádio e televisão em horário nobre, para fazer pronunciamentos oficiais se dirigindo à nação brasileira, né? Quando o recado é dado à nação brasileira. Ali, de certa forma, ele usou esse instrumento muito mais para fazer um recado ao parlamento, para afagar o presidente da Câmara dos Deputados. Então, houve críticas nesse sentido também. Estranho também. É a palavra que eu vou usar aqui também, viu? E quando tem uma previsão de quando depois todos, porque são várias etapas, você está trazendo tudo isso para a gente. Tem uma previsão de quando realmente ela será? Mônica, o governo trabalha com várias possibilidades e previsões, né? Mas é muito difícil a gente prever isso porque não sabe como que vai ser agora a tramitação. Na CCJ já foi uma dificuldade muito grande, olha que lá é só a questão constitucional. Então, a gente não sabe como que vai ser agora quando vai discutir o mérito mesmo. Outra questão que se discutiu muito esta semana, e o Danilo traz para a gente, foi a redução da pena, não é isso? Do ex-presidente Lula há 1 ano preso aí, acusado de corrupção. Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, confirmou, agora em terceira instância, a 5ª turma por unanimidade, que o ex-presidente Lula é corrupto. Isso aí foi confirmado em terceira instância, porque ele foi confirmada a decisão de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ponto. Só que os ministros do STJ acharam que a pena que ele estava cumprindo era excessiva. Então, eles decidiram reduzir essa pena. Ele estava cumprindo uma pena de 12 anos de prisão, passou para 8 anos e 10 meses. Agora, qual é a grande questão que envolve isso? Se, de fato, até setembro, o ex-presidente Lula não tiver nenhuma outra condenação em segunda instância, ele poderá ter a chamada progressão de regime e partir para o regime semiaberto. Mas como ele é um ex-presidente da República, muito provavelmente a execução desse regime semiaberto não vai ser como de um preso comum, que é o quê? Ele trabalha durante o dia e vai para o albergue ou para a penitenciária dormir à noite. Por todas as questões de segurança, pela dignidade do cargo de presidente da República, muito provavelmente ele deve cumprir uma prisão domiciliar. Isso num cenário hipotético de que ele não seja condenado novamente até setembro em uma decisão de segunda instância. Isso está para acontecer porque ele já teve uma condenação de primeira instância no caso do sítio de Atibaia. Se isso for confirmado na segunda instância até setembro, aí muda completamente o cenário e ele não vai cumprir o regime semiaberto. E esse é tema do Política Cruzada de domingo. Sim, no domingo a gente vai falar sobre exatamente isso, a progressão de regime, a ressocialização do preso. É possível ressocializar um preso, Mônica? As dificuldades que as empresas têm em aceitar uma pessoa com ficha criminal, a insegurança das empresas, das pessoas, da sociedade. Então, nós ouvimos especialistas, a Defensoria Pública, o Ministério do Trabalho, de como que ele age nesse sentido. E aqui no estúdio a gente vai receber o juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia e também um advogado criminalista. E aí a gente vai esmiuçar todo esse assunto. Vou assistir também. E você também que acompanha o Manhã Total, tenho certeza que vai preparar um café para acompanhar todo esse conhecimento e os convidados do Danilo Cacheto. Danilo, obrigada e vamos para a semana que vem, né? Semana que vem a gente está aqui de novo. E é importante que a gente acompanhe tudo. Obrigada, tá? Bom dia para você, Tem mais bom dia a todos. cafezinho aí para você.